Lindo culto de Páscoa, lindo que Deus fez semana passada, lindo que Deus fez na nossa ceia da Sexta-feira Santa. Foi uma bênção, muito, muito, muito lindo mesmo. Eu quero, antes de pregar, comunicar à igreja que eu e Tereza estamos viajando amanhã para o Brasil e nós vamos fazer duas coisas importantes, aliás, três. Primeira coisa, nós vamos para Capanema. Essa semana estamos indo para Capanema. Nós temos ainda uma igreja no Brasil e a gente manteve essa igreja porque quando nós tínhamos várias igrejas no Brasil, nós resolvemos que todas elas ficassem independentes, mas essa quis ficar com a gente pelo nosso relacionamento com os pastores, Nazareno e Juliene. E a Igreja Mensagem de Paz em Capanema completa 15 anos, 15 anos de existência. Nós fomos lá, abrimos a igreja, consagramos os pastores e agora 15 anos de existência. Então, eu e Tereza estamos indo amanhã, estamos chegando ali e vamos participar nos 15 anos da Igreja Mensagem de Paz. Terminamos ali em Capanema no domingo e segunda-feira, dia 1º de maio, no Brasil, é feriado, nós estamos indo para a linda cidade de Goiânia. E a gente vai estar ali em Goiânia ministrando no nosso seminário. Eu fiz um acordo com a igreja de Goiânia de treinar pastores e eu fiz um acordo que seriam 8 matérias em 3 anos. E essa é a 8ª matéria que nós estamos ensinando para terminar. Quando começou com mais ou menos 50 alunos pastores e nem todos continuam, mas nós estamos formando 20 pastores no nosso seminário. Então, nós vamos estar ensinando, chegando na segunda-feira, começamos a ensinar na terça, vamos até o sábado, ensinando todos os dias de manhã e de noite. E no sábado à noite, eu penso, é a formatura. E no domingo, eu vou estar pregando na Igreja Luz para os Povos do Parque Amazônia, onde o Bispo Ronaldo é pastor. E ali vai ser o culto de ação de graça. A formatura acontece um dia antes e o culto de ação de graças na igreja. Depois nós vamos ir para o Rio, onde nós vamos ficar alguns dias ali e voltamos logo após o Dia das Mães. Eu comunico à igreja também que tudo ficou preparado, tudo pronto para essa nossa ausência. O pastor Max é o pastor responsável na nossa ausência. Eu sei que a igreja fica muito bem na direção dele. No domingo que vem, como ele já anunciou, pastor Beto estará pregando nos 2 cultos. A razão que ele está vindo é porque é dia do amigo e ele trouxe uma mensagem que foi tão impactante no culto inglês, no dia do aniversário da igreja, que eu pedi a ele que voltasse e repetisse essa mensagem em português, e ele vai estar fazendo isso. É uma mensagem muito, muito linda e muito boa para pessoas não crentes. Ele vai estar ministrando então também no culto inglês, trazendo uma outra mensagem. E no domingo, dia 7, pastor Max abre a série. Eu estou muito, muito alegre com essa série. Há mais ou menos 2 meses atrás eu comecei a preparar. Eu preparei já todo a apostila. Os líderes vão receber uma apostila com todas as ministrações. Eu preparei aqui na igreja um vídeo, e todas as vezes que eu gravei aquele vídeo, com a ajuda do Fabrício, o Enod está ajudando também na edição, e você vai receber esse vídeo, vai ver, nós sentimos a presença de Deus de uma forma tremenda. Eu tenho certeza que essa série vai ser maravilhosa. Pastor Max abre no dia 7, e no dia 14 é dia das mães, também já deixamos tudo preparado. A pastora reuniu com a Jane, as mulheres vão ter um café da manhã no dia 13, muito lindo. Eu reuni com o grupo de louvor, já preparamos um louvor especial para as mulheres naquele dia, os homens participando também, a mensagem, o presentinho das mães, já está tudo preparado, então está tudo no lugar e vai ser uma bênção tremenda. Como vocês sabem, o pastor Max falou, nós gostamos de pregar em série. Por que a gente prega em série? É por causa exatamente isso, ela nos ajuda a focar e ajuda a entender aonde a gente está indo como igreja. Nesse ano, o tema da nossa igreja é transformação, e por isso então todas as mensagens ela lida com transformação. E nós começamos o ano falando de 7 áreas de transformação na nossa vida. Paramos por 2 semanas e começamos a série baseado no filme A Cabana, que lida com transformação na área emocional. Então segue o mesmo tema, porque falava de 7 áreas de transformação: transformação espiritual, transformação física, transformação mental, emocional, relacional, vocacional e financeira. E a série de
no livro A Cabana, ela tratou dessa cura que nós precisamos nas nossas emoções, à medida que a gente aprende a perdoar. E foram 5 semanas que nos abençoaram bastante. E quando nós começarmos a série no Espírito Santo, ela vai lidar com transformação na área espiritual. Então tudo volta para o tema da nossa igreja. A mensagem que nós pregamos semana passada, ela foi uma forma de fazer um link, não é? Entre a série de transformação e a série que nós vamos começar no Espírito Santo. Mas a gente entre as séries para dar uma pausa, para a gente respirar, para a gente fazer um reset na nossa vida, na nossa igreja, preparar as casas para os grupos de conexão. E é uma oportunidade que a gente tem de trazer outros assuntos que o Espírito Santo está falando no nosso coração, que nós precisamos de trazer na vida da igreja. E hoje eu senti no meu coração que eu precisava de tratar de um assunto que às vezes a gente não fala muito devido às ênfases que nós damos, mas que é muito importante de falar. Não é um assunto que dá muito ibope, não é um assunto que as pessoas gostam muito de ouvir, mas é um assunto muito necessário. Eu quero falar hoje do problema do pecado. O problema do pecado. A Bíblia diz que o pecado é algo que todos nós temos que lidar com isso. O livro de Hebreus, no capítulo 12, você não precisa de abrir, que eu vou pedir para você abrir daqui a pouco. Diz assim que nós devemos nos livrar de todo embaraço e de todo pecado que nos envolve. A Almeida traduz dessa forma: de todo pecado que nos arrodeia, que está em volta de nós. Quando Caim pecou, um dos primeiros pecados na Bíblia, logo após a queda do homem, Deus falou para Caim assim: o pecado jaz à porta, o pecado está à porta. Ou seja, se a gente não lidar com o pecado toma conta de nós. E o problema do pecado é que o pecado traz consequências. Todo pecado traz consequências. E o pecado pode ser definido de várias formas. E a gente tem as definições claras de pecado. Pecado é errar a marca, pecado é transgredir, pecado é iniquidade, pecado é maldade. Mas talvez, para nosso objetivo essa manhã, eu queria definir o pecado como desobediência. Pecado é toda vez que nós desobedecemos a Deus. Que Deus, o nosso Criador, que sabe todas as coisas, que sabe o que é melhor para nós, Deus então, no seu amor, na sua graça, Ele nos dá direções. E quando a gente diz para Deus assim: olha, eu não quero seguir a tua direção, eu quero fazer da minha forma, e a gente desobedece a Deus, a gente está pecando. E a Bíblia diz que a consequência do pecado, a palavra de Deus diz, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte, é separação. O pecado é tão terrível que o pecado separa-nos de Deus. E, novamente, a gente não ouve muitas mensagens sobre isso, mas a separação maior do pecado é o inferno. Hoje não se fala muito sobre o inferno, porque hoje as pessoas sentem-se ofendidas quando nós falamos sobre isso. Mas o inferno é uma doutrina bíblica. Deus não fez o inferno para os homens. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, que estão totalmente separados de Deus por toda a eternidade. E Deus não lança ninguém no inferno, mas o pecado leva as pessoas a uma separação, e se o pecado não for tratado, o pecado leva à separação eterna. O inferno é tão real como o céu, e assim como o céu é maravilhoso, assim como o céu é um lugar de gozar a presença de Deus, o inferno é terrível, porque é um lugar em que nunca as pessoas vão poder gozar a presença de Deus, estarão separados eternamente de Deus. Então nós precisamos de lidar com o pecado, e eu gostaria de usar essa manhã a história de um homem chamado Acã. Eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no livro de Josué, e nós vamos ler parte dos capítulos 6 e 7, não vou ler todo o capítulo, mas eu gostaria de usar a história desse homem chamado Acã. Se você é parte de uma igreja evangélica há muito tempo, você talvez já ouviu essa história, você conhece a história de Acã. Ela é uma história bem conhecida,
Mas se você é novo na igreja, se você não está na igreja por muito tempo, talvez essa história você não é familiar com essa história. Então, antes de ler o texto, eu gostaria de dar um pequeno contexto. O povo de Israel estava no Egito por mais de 400 anos, aliás, 430 anos, até que Deus, através de Moisés, os tira do Egito, com braço forte, com mão estendida de forma milagrosa, e eles caminham pelo deserto por 40 anos, e Deus trabalhando com eles, porque Deus prometeu aos antepassados de Israel que ia dar a eles a terra prometida. Deus prometeu a Abraão, repetiu a promessa para Isaac e repetiu a promessa para Jacó. E Moisés então leva o povo, agora um grande povo, os filhos de Jacó, uma multidão, milhões de pessoas pelo deserto. E agora eles estão prestes a entrar à terra prometida. E Deus então retira o líder deles, Moisés, e coloca um segundo líder, o seu sucessor, Josué. E quando Josué assume a liderança, Josué é usado por Deus para atravessar o Rio Jordão. Eles estão do lado oriente ou leste do Rio Jordão. Eles atravessam o Rio Jordão também de uma forma milagrosa, da mesma forma que o Mar Vermelho secou quando eles saíram do Egito. O Rio Jordão seca e eles atravessam o Rio Jordão. E agora eles estão do outro lado da margem, já estão com o pé na terra. A primeira cidade que eles têm que conquistar é a cidade de Jericó. E Jericó é uma grande cidade na época, com uma grande muralha. A muralha de Jericó era tão grande que casas eram construídas em cima da muralha. E Josué envia 2 espias para espiar a cidade. Esses 2 espias são acolhidos por uma mulher prostituta chamada Raabe. E essa mulher então protege os espias e por causa disso ela é recompensada. Deus diz assim: eu vou destruir Jericó. Jericó é a primeira cidade, é importante você entender isso. É a primeira cidade, é a primícia da conquista. E Deus diz assim: eu vou destruir Jericó e vocês vão fazer algumas coisas que eu estou ordenando, mas siga exatamente a minha direção. Deus diz assim: olha, eu quero que os sacerdotes vão dizer para vocês que vocês têm que rodear a cidade por 7 dias. Porque quem vai destruir Jericó não são os exércitos de Israel, mas é o Deus de Israel. Então os sacerdotes dizem para as pessoas: pode rodear a cidade 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia, 7º dia. No 7º dia Deus diz assim: agora eu quero que vocês rodeiem a cidade 7 vezes no 7º dia. E na 7ª vez os sacerdotes vão tocar a trombeta, o povo vai gritar, as muralhas vão descer, vão cair e vocês vão conquistar a cidade. Esse é o contexto da história. Vá comigo, por favor, agora no capítulo 6 e vamos pular já para o verso 16. Nós já estamos na 7ª rodada do 7º dia. Josué 16, versos 16 a 19. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Verso 17: a cidade, contudo, que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Para um pouquinho só para me explicar uma coisa para vocês, só para vocês entenderem. Se você tem uma tradução mais antiga, diz: a cidade será anátema do Senhor. Na minha Bíblia diz: consagrada ao Senhor para a destruição. É uma tradução de uma palavra hebraica, que é a palavra Herem. E Herem é uma palavra muito importante para o povo de Deus. Ela tem 2 palavras importantes, que são palavras que têm a ver do conceito de aliança com Deus. É a palavra Hesed e a palavra Herem. Elas parecidas, mas não são a mesma. Hesed e a palavra Herem. Hesed é traduzida na nossa Bíblia como amor, longanimidade, misericórdia, bondade, fidelidade. É o contrário de Herem. Herem significa alguma coisa que é maldita, que tem que ser destruída. Hesed é o amor de Deus que dura para sempre. Herem é
o anátema, é a maldição, é aquilo que, se não for destruído, ele vai contaminar. Então, quando uma coisa era decretada haram, ninguém podia tocar, porque se tocasse, era algo que ia trazer maldição. Essa é a palavra traduzida anátema. Com ideia disso, vamos voltar no verso 17. A cidade, com tudo que nela existe, será haram, consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe, preste atenção, fiquem longe do haram, do anátema, das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Aí Deus dá uma outra instrução, verso 19. Contudo, toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Só para você entender uma coisa importante: toda vez que Israel entrava numa terra, eles podiam pegar os despojos para si, mas essa era a primeira cidade. E Israel tinha o conceito de primícias, que as primícias pertenciam ao Senhor. E como essa era a primeira cidade que eles iam conquistar, Deus então disse: na primeira cidade, tudo que é ouro, prata, bronze, uma coisa preciosa, estão consagradas a Deus. Tem que ser levada e tem que ser entregues ao sacerdote para servir ao Senhor. Essa era a ordem. Então Josué declara claramente o destino do despojo de Jericó. Prata, ouro, vasos de metal, de ferro são consagrados ao Senhor, o restante é haram, tem que ser destruído. A história continua no capítulo 6, Jericó é destruída de uma forma milagrosa, os muros caem, o povo de Israel entra, toma conta da cidade. Mas aí a gente chega no capítulo 7, depois da destruição de Jericó, verso de número 1 do capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Mas não foi todo mundo não, foi só uma pessoa com a sua família. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zera, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Para um pouquinho só. A ordem era clara. A ordem era diretiva, não era nada complicado, não precisava de tradução, não precisava de interpretação. Era clara. A prata, o ouro, consagrado a Deus, o resto para destruição. Mas Acã, da tribo de Judá, faz exatamente o que Deus falou para não fazer. Desobedece. Pecado é desobediência. E Deus então cirou. E o pecado dele traz grandes consequências. Porque logo depois, Israel vai à luta contra uma outra cidade. Jericó era a grande cidade, era a metrópole. Jericó era a cidade forte, mas tinha uma pequena cidade que o nome dela era Ai. Tão pequenininha que quando Josué falou assim: agora vamos tomar conta da próxima cidade, vocês agora podem ficar com as coisas consagradas, só mata todo mundo, mas fica com as coisas consagradas. Era aquela época, aquela coisa era complicada naquela época. E aí os oficiais disseram assim: olha, não, vamos fazer o seguinte, não precisa de todo mundo não, o povo está cansado, essa cidade é tão pequenininha, 3.000 soldados é suficiente, não precisa de mandar todo mundo não, deixa o pessoal descansar, escolhe 3.000 soldados, vamos lá, e acabamos com essa cidade, tomamos e pronto. Então os 3.000 soldados foram, porque a cidade era pequena, mas o que eles não sabiam é que Deus não estava mais com eles, porque eles tinham pecado. E a história continua no capítulo 7 dizendo que os soldados de Israel são derrotados na conquista de Ai e muitos deles morrem.
Eles voltam, Josué agora tem o seu exército derrotado, soldados mortos. Ele coça a cabeça e diz: o que está acontecendo? Não faz sentido. Deus é que nos mandou, Deus nos deu vitória numa grande cidade, mas essa cidade agora, ele vai orar. E ele começa a orar e ele diz o seguinte para Deus, verso de número 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça. E ali ele permanece até a tarde. Verso 7, disse então Josué: soberano Senhor, por que você fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes a gente se contentasse em continuar no outro lado do Jordão. E ele ora e diz: Senhor, que poderei dizer? Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão, eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Você vê o que Josué está falando? Senhor, a nossa derrota é a tua derrota. Isso é muito chave, porque nós somos teu povo. Se nós formos envergonhados, o teu nome será envergonhado. E a grande história de Israel no Velho Testamento é exatamente essa. Deus muitas vezes fala assim: o meu nome é envergonhado entre os gentios por causa da desobediência de vocês. Então, agora eu quero falar para nós crentes. Quando um crente, quando um servo do Senhor, quando alguém que serve a Deus envergonha o nome de Deus por causa do pecado, ele não só está atingindo a integridade dele, a integridade da igreja, mas a integridade do nome do Senhor. Deus nos chamou para sermos agentes de glória para o seu nome, mas quando nós somos desobedientes e pecadores, nós fazemos o contrário. Aí no verso de número 10, Deus responde: o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Olha a progressão. Violou a aliança, verso 11, pecou, número 1, 2, violou a aliança, 3, apossou-se de coisas sagradas, 4, roubou-as, 5, escondeu-as, 6, colocou-as junto dos seus bens. E Deus diz, verso 12, por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, por isso os israelitas não prosperam. Eles fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Deus diz: olha, se vocês não tratarem com isso, eu não posso abençoar. Aí Deus dá o remédio para consertar a ferida. Verso 13: vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição, há Heram no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não a retirarem. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: enquanto o pecado não for tratado, não tem como eu abençoar. Enquanto o pecado não for retirado, não tem como eu abençoar. Tem pecado no meio do campo, tem pecado no meio das tendas, eu não posso abençoar enquanto o pecado não for tratado. E aí Deus manda Josué fazer algumas coisas específicas da época para confrontar Acã. E todas as tribos são escolhidas, de todas as tribos, a tribo de Judá é escolhida, de todas as famílias de Judá, a família de Acã é escolhida. Finalmente Acã está perante o profeta, o Josué e o sacerdote. Aí ele confessa, agora ele não tem como, porque não é que ele confessou do coração, ele não tem como, ele foi confrontado. Verso 21, vá lá. Acã
confessa que de fato ele pegou, fazendo com que se Deus não tivesse com o povo. Ele diz assim: quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, e eu vi 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Ele sabia exatamente isso. Eu os cobicei e me apossei deles, e estão escondidas no chão na minha tenda, com a prata por baixo. Estava conversando dessa passagem porque eu e Tereza meditamos nela durante o nosso devocional essa semana, e eu estava visitando minha mãe, e no dia que nós fizemos esse devocional, e falava com ela, e ela disse assim: olha, eu me lembro muito bem que uma vez a gente estava conversando sobre isso, e a Tereza, minha esposa, fez a pergunta, e a gente estava lembrando dessa pergunta, e a pergunta da Tereza foi: será que ele fez isso sozinho? Será que a esposa dele não estava junto com ele nisso? O homem pega a capa da Babilônia, pega prata, pega ouro, ele sabe exatamente até o peso do ouro, da prata, esconde na tenda. Eu tenho certeza que a senhora Acã estava junto nisso, possível a sogra de Acã também estava junto nisso, tinha um grupo de pessoas junto nisso. Agora eu queria que vocês pensassem comigo rapidamente a natureza do pecado de Acã. Eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, muito interessante, porque eu tenho que usar simbolismo agora, porque a Babilônia na Bíblia sempre é exemplo do mundo. A Babilônia na Bíblia sempre é exemplo de valores distorcidos. A Babilônia na Bíblia sempre é exemplo de coisas contrárias a Deus. Tanto é que 2 vezes a Babilônia será destruída no livro de Apocalipse. Então, essa capa babilônica, ela representa aquilo que Deus não abençoa. Ela representa aquilo que Deus quer que a gente tire da nossa vida. Ela representa coisas que nós não podemos ter, porque se a gente tiver isso na nossa vida, vai causar destruição. Mas alguém pode dizer assim: mas pastor, é só uma capinha. Não é muita coisa, é só uma capinha da Babilônia. O que é isso? Deus é um Deus de amor, a graça de Deus cobre tudo, não faz mal para ninguém, é só uma capa da Babilônia. Mas Deus diz: é só uma capa, mas vai trazer destruição. Então, essa capa da Babilônia, ela tem um simbolismo muito forte, de coisas que a gente, às vezes, no passar do tempo, a gente vai permitindo entrar na nossa vida, e a gente vai permitindo fazer parte da nossa vida, a gente vai permitindo que essas coisas começam a fazer parte da nossa casa, a gente esconde ela na nossa tenda, e a gente vai trazendo isso para a nossa casa. Eu não sei o que seria uma capa da Babilônia para a sua vida, eu não sei o que seria uma capa da Babilônia para a nossa igreja, mas sem dúvida existem capas da Babilônia que estão enterradas, porque senão Deus não mandaria eu pregar essa mensagem. Talvez a capa da Babilônia é uma atitude, é uma mentira, é um estilo de vida, você está na igreja fazendo alguma coisa que você sabe que não é correto, mas está fazendo. Pessoas que vivem no seu casamento de forma contrária à palavra de Deus, pessoas que vivem com uma pessoa que não é o seu esposo, que não é a sua esposa, ou pessoas que têm uma vida sexual fora do casamento, umas pessoas que permitem a droga, a bebida, o cigarro, a maconha entrar na sua casa, pessoas que às vezes permitem um filme pornográfico, uma novela suja, valores contrários que você sabe que não é bom, mas você vai permitindo entrar. É só uma capa, e parece atrativa, e parece bonita, mas Deus diz: é destruição. E a gente vai escondendo e vai colocando na nossa vida. A segunda natureza do pecado de Acã, ele diz assim: olha, eu vi 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, e a Almeida usa ciclos, que é o original. E você sabe que a prata, o ouro estavam dedicados ao Senhor.
Você já deve ter percebido desta vez: o que ele rouba é aquilo que é de Deus, consagrado para Deus. E eu sei que alguns vão falar: pastor, já vai o senhor falar de dízimos e oferta. E de fato isso se aplica. Claramente eu não posso passar batido aqui, porque a Bíblia diz que as primícias pertencem ao Senhor. Então, às vezes a gente acha que a gente pode usar aquilo que é de Deus e racionalizar e achar que Deus pode abençoar. A Bíblia claramente diz que o dízimo, ou seja, e o dízimo é mais do que 10%. O dízimo são as primícias daquilo que Deus tem nos dado. Então, o dízimo não é 10%, o dízimo é os primeiros 10%. Aquilo que é de Deus. E quando a gente pega aquilo que é consagrado a Deus e usa para benefício próprio, seja o que for, seja para pagar um aluguel, seja para comprar comida, a gente está fazendo alguma coisa que desagrada a Deus e Deus não pode abençoar. Mas eu iria muito mais, vai mais longe do que isso. Eu afirmo que tudo que deveria ser consagrado ao Senhor e nós guardamos é pecado. É o mesmo pecado de Acã. Isso inclui, claro, os nossos bens, mas também os dons que Deus tem nos dado, as nossas habilidades, a nossa vida. Deus tem dado a mim e a você dons, e Ele quer que a gente use esse dom. Então tem pessoas que são dizimistas, ofertantes, e amém por isso. Mas Deus tem colocado dons na sua vida e você não usa porque você está muito ocupado, você veio para a América, você tem que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, e não abre mão do seu tempo para poder desenvolver os seus talentos para Deus. Isso também é o pecado de Adão. Nessa história bonita de Acã, nós temos algumas lições para aprender. E eu gostaria que vocês olhassem esse versículo que está sendo projetado para vocês. Diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Leia comigo, por favor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Ou seja, todas as histórias do Velho Testamento, e Paulo em 1 Coríntios está se referindo às histórias do Velho Testamento, inclusive a história de Acã. Elas foram escritas para nós, para a nossa advertência, para que a gente aprenda com os erros deles, ou, no caso de Vitória, aprenda com as vitórias delas. Eu penso que, resumindo, para ficar bem fácil, há duas lições que eu pego dessa história e eu gostaria de passar para vocês. A primeira lição é essa, que pecado impede as bênçãos de Deus fluírem em nossas vidas. Pecado impede as bênçãos de Deus fluírem em nossas vidas. Se você é crente no Senhor Jesus, o seu pecado já foi tratado. A Bíblia diz: aonde o pecado abundou, superabundou a graça. O meu maior medo para crente não é o fato de o pecado levar você ao inferno, porque eu sei que você já é salvo e não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu sei disso. O meu maior problema com pessoas crentes que permitem que capas babilônicas sejam escondidas nas suas tendas, ou que usam aquilo que é consagrado a Deus, é que o pecado impede a bênção de Deus de fluir na sua vida. Deus quer te abençoar muito mais. Deus quer te abençoar com bênçãos que são maiores. A Bíblia diz assim, aquilo acima do que você pensa ou pede a Deus, Deus quer te abençoar. Você quer ficar legal nesse país? Não use de ilegalidade, não use de pecado para poder ficar legal. Você quer ser próspero nesse país? Não use de pecado para poder ser próspero. Você quer ser feliz? Não use de pecado na busca da sua felicidade. A Bíblia é um livro maravilhoso. E aqui está contido tudo aquilo que você precisa para ser próspero e feliz. Alguém diz assim: pastor Fernando, quando eu me tornar membro da sua igreja, alguém me perguntou uma vez, quais são as coisas que eu posso fazer ou não posso fazer? Eu apresentei a Bíblia assim: tudo que está escrito aqui faz, e manda fazer, você faz. Quando manda não fazer, você não faz. Só isso.
E nós gastamos a nossa vida nisso. Queridos, pega a palavra de Deus e vamos obedecer. Às vezes não é fácil, mas eu e você sabemos claramente quando a gente peca. Você não precisa do pastor te avisar. Você não precisa da sua esposa te avisar. Você sabe que você está errado porque você tem o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando para crente. E o Espírito Santo, ele é aquela luz que acende dentro de você e diz assim, não faça isso, não vá ali, não coma isso, não tome isso. Obedeça o Espírito Santo de Deus, porque pecado para o fluir de Deus na nossa vida. A segunda lição que eu aprendo com essa história é que pecado afeta não somente a nós, mas todos em nosso redor. O problema do pecado é que o pecado não só vai afetar você, mas afeta todas as pessoas ao seu redor. No final do capítulo de número 7, nós encontramos que Acã e a sua família morrem apedrejados. E todos que estão ao nosso redor sofrem consequência dos nossos pecados, alguns mais diretamente, nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo. Tão triste quando uma pessoa se envolve em pecado na área sexual, e isso afeta tanto os seus filhos. O pecado não só afeta os seus filhos, a sua esposa, mas de forma indireta afeta a igreja, afeta os seus amigos, afeta a sociedade, porque nós não vivemos numa ilha, nós não somos uma ilha, nós vivemos em comunidade. Eu estava lendo um comentário sobre isso e diz assim que, assim como o mosquito da dengue, o pecado do vizinho nos afeta e afeta o nosso vizinho. A razão é porque o mosquito da dengue, às vezes uma pessoa deixa lá aquele mosquito, porque põe a água e não cuida da água, o mosquito da dengue do seu vizinho afeta você. Da mesma forma que o pecado na sua vida vai afetar outras pessoas também. Qual é a conclusão dessa mensagem? É outro versículo que o Senhor mandou colocar para vocês e eu queria que você lesse comigo esse versículo. Provérbios capítulo 28, verso de número 13, todos juntos, por favor. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e perdona encontra misericórdia. Essa é a palavra de Deus para nós. Esconde os seus pecados, não pode prosperar. Acã escondeu, não prosperou. Se você esconder, você também não pode prosperar. Mas quem confessa e abandona, a Bíblia diz, encontra misericórdia. Eu queria que nesse momento o Walter voltasse ao fazer essa pergunta muito importante nessa manhã. Tem pecado escondido na sua vida? Tem alguma coisa na sua vida que o Espírito Santo quer tratar nesse momento? Eu queria que todos ficassem de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos e curvasse sua cabeça, só para a gente poder ter um momento de reverência com Deus. Você que está em casa também pode fazê-lo a mesma coisa, fechar os seus olhos aonde você está e deixar o Espírito Santo falar contigo. E Deus está fazendo essa pergunta para você: tem algum pecado escondido na sua tenda? Você tem alguma capa babilônica, ou seja, você tem assimilado valores do mundo que estão tomando conta de você e da sua família? Uma das grandes preocupações que eu tenho é que a gente não permita capas babilônicas entrar na igreja. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai querer usar os métodos do mundo para poder louvar a Deus. E Deus não quer esse tipo de louvor. Eu oro a Deus que não haja capa babilônica escondida na nossa igreja. E que se tiver, Deus possa revelar para que ela seja desenterrada e tirada fora. Mas eu pergunto nesse momento, há capas babilônicas na tua casa? Você tem permitido esses valores entrarem e contaminarem a sua casa e os seus filhos? E o Espírito Santo está aqui nessa manhã e é um espírito de convicção. Você tem permitido que coisas entrem na sua casa
Deus está te pedindo para você abrir mão daquilo que você sabe que é contrário à sua vontade. Deus está falando para você colocar a sua vida limpa para com Deus. Talvez isso signifique que você vai ter que cancelar a sua assinatura da televisão brasileira ou televisão americana. Talvez signifique que você vai ter que mudar de amigos. Talvez signifique que você vai ter que abrir mão da bebida, do cigarro, da vida que não agrada a Deus, da droga. Talvez signifique que você vai ter que separar e casar. Eu não sei, se Deus está falando contigo, obedeça. Há algum pecado escondido na sua tenda, ou seja, você está usando aquilo que é consagrado ao Senhor. Você tem justificado e usado o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro. O tempo que é de Deus, o talento que Deus te deu e o tesouro que Deus colocou, que é do Senhor, e você tem usado. Está tentando você usar os valores do mundo para prosperar. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Propositalmente, eu acabei mais cedo essa manhã, com o objetivo de dar a você um tempo no altar do Senhor. Nós não fazemos isso todos os domingos, geralmente fazemos isso no culto de sexta-feira. Mas eu sinto no meu espírito que é assim que eu quero terminar o culto esta manhã. Eu quero fazer um grande apelo, porque essa mensagem não é para uma pessoa, essa mensagem é para todos nós. Todos nós podemos receber alguma coisa de Deus. Todos nós podemos detectar, a Bíblia diz que todos pecaram, ou seja, todos nós podemos detectar alguma área que podemos melhorar. Às vezes é pecado, às vezes é embaraço, mas qualquer coisa que impede o fluir de Deus. E se você diz, pastor, eu estou pensando aqui, não consigo lembrar de nada, não tem problema, vem aqui na frente, deixa o Espírito Santo falar. E se você não consegue lembrar de nada, vai ter um momento que ele vai falar, ó, é isso aí que eu estava falando naquele dia para você. E eu queria fazer um grande apelo nesse momento. E nesse dia, os obreiros do altar não vão vir para estar orando por você. Hoje não vai ninguém orar por ninguém, eu só vou fazer uma oração final. Eu vou chamar você para vir aqui na frente, procurar um lugar, se ajoelhar. E nesse momento você vai falar com o Espírito Santo e ele vai abençoar a sua vida, e você vai fazer um exame. Você vai examinar e dizer, será que tem alguma capa babilônica? Ou eu estou com alguma coisa que é consagrada a Deus? E por alguns minutos eu vou ficar calado, só vai ficar tocando o teclado, e depois eu faço uma oração final. Eu quero chamar a todos nesse momento para buscar um lugar nesse altar. E se você está em casa, nós estamos terminando a transmissão em alguns minutos, mas você, onde você está, se ajoelhe aí também, deixa Deus falar contigo. Eu queria que nesse momento todas as pessoas procurassem. Se você não quiser vir aqui à frente, você pode ajoelhar onde você está. Eu entendo disso. Se quiser ficar sentado também pode ficar. A única coisa que eu quero te pedir é que você se concentre com Deus. Não fique falando, não fique conversando. Eu quero que você esteja na presença de Deus nesse momento. Ao chegar nesse altar, eu quero que você gaste um tempo com Ele, que você diga, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo, fala comigo. Ministrando na nossa vida.